Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção seja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: é permitido jejuar nos primeiros dias do Eid al-Fitr ou do Eid al-Adha? Não. É proibido jejuar nos 2 dias do Eid, de acordo com o hadith de Abu Sa'd al-Khudri. O mensageiro de Deus trata do jejum nos dias do Eid al-Fitr e no dia do sacrifício, narrado por Al-Bukhari. Pergunta número 2. Qual é o problema se o jejum foi um voto ou uma expiação? Jejuar nesses 2 dias é proibido por consenso. Então, se ele jejuar para compensar o que é suficiente, e se ele fizer o voto de jejuar no dia do Eid, o voto não ocorre de acordo com a maioria, porque é um voto de desobediência. E ele disse: quem jurar que Deus vai desobedecê-lo, não o desobedeça. Pergunta número 3. Quais são as palavras dos juristas se a oração do Eid e as orações da sexta-feira se encontrarem em um dia? Está provado por ele que fez uma concessão na sexta-feira para que os dias que compareçam à festa, e disse: 2 festas se reuniram nesse seu dia, então quem quiser vai tirar da sexta-feira e vamos nos reunir, se Deus quiser. Pergunta número 4. Qual é a explicação do hadith anterior? Se as orações da sexta-feira e do Eid se encontrarem em um dia, então a oração do Eid é realizada e a oração da sexta-feira também é realizada em seu horário devido. E quem frequenta a oração do Eid tem a opção de comparecer à oração da sexta-feira e, se desejar, ele pode fazer a oração do meio-dia. Pergunta número 5. Se você é impedido de realizar a oração do Eid nas mesquitas, como um muçulmano pode realizar essa em sua casa? Se não for possível realizar a oração do Eid por algum motivo, então sua decisão é a decisão de quem perdeu essa oração, ou seja, a oração do Eid. E os estudiosos têm diferentes escolas de pensamento nisso, e a visão correta é que ele reze como está e não faça um sermão, como é o caso em todo ato obrigatório de adoração, e seja rezado individualmente e em congregação se for possível. Pergunta número 6. Qual é a evidência para essa decisão? Isso é evidenciado por Anas, que lhe disse que se ele perdesse a oração do Eid, ele reunia sua família e seus filhos. Então Abdullah ibn Abi Tada, seu mestre, se levantava e rezava 2 rak'ahs com eles, dizendo o takbir neles como a oração e o takbir do povo do Egito. Pergunta número 7. O que significa compensar o jejum? Ou seja, realizar o jejum que uma pessoa não jejuou, ou que um muçulmano não compensou após a sua morte, por causa de um voto ou por causa de alguma expiação. Pergunta número 8. Quem é obrigado a compensar esse jejum? É prescrito para menstruação e parto, para pacientes com doenças temporárias e também para quem estava viajando ou quebrou o jejum durante a viagem. Pergunta número 9. Se alguém quebra o jejum deliberadamente sem nenhuma desculpa, ele tem que compensar? Ele não tem que compensar, mas tem que se arrepender profundamente e se arrepender desse grande pecado. Pergunta número 10. É possível jejuar no dia em que ele quebrou o jejum como indicação de arrependimento? Ele tem isso. E é isso que Sa'd ibn Musayba, Al-Shabi ibn Jubair e outros, que Deus tenha misericórdia deles, emitiram fatwas. Pergunta número 11. É permitido jejuar o judiciário em vários dias? Sim, é correto fazer jejuns consecutivos e separados. E é correto fazer jejum após o Ramadã, imediatamente após o Eid, assim como também é correto adiá-lo até o mês de Sha'ban, antes do próximo Ramadã. Pergunta número 12. Há indícios dessa demora do judiciário? Sim,
porque Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela, disse: se fosse para mim, desde o Ramadã, eu não seria capaz de jejuar até que Sha'ban chegasse. Pergunta número 13. Existe alguma diferença entre realizar e compensar o jejum? Sim, a diferença é: o judiciário é ampliado em sua atuação para o segundo Ramadã e a atuação é estreita. Deve ser no seu tempo, ou seja, no mês do Ramadã. A performance exige expiação por relação sexual nela, mas o judiciário não exige expiação por relação sexual nela. Pergunta número 14. Se uma pessoa morre e deve em um jejum, é dispensado para ele? Não é dispensado em seu nome, mas um dos santos jejua em seu nome. Pergunta número 15. Qual é a evidência da legitimidade do jejum do guardião em seu nome depois de morto? Com a autoridade de Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela, que o mensageiro de Allah, que as orações e a paz de Deus esteja com ele, disse: quem morrer em jejum, seu guardião deve jejuar em seu nome. Então foi isso. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Nesse vídeo a gente falou um pouco sobre compensação do jejum depois da morte. No próximo vídeo vamos especificar mais quem é esse guardião que jejua em nome do morto. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Espero que todos tenham entendido. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.